o aluno entenda o porquê das estações do ano. Tá? E a questão das estações do ano tem a ver com a inclinação do eixo da Terra. Né? E nós buscamos, no mínimo seminário, tá? Nós percebemos que os professores tinham um paradigma, um conceito totalmente errado em relação à explicação das estações do ano. Tá? Se vocês procurarem no livro didático, vocês vão ver que a órbita da Terra em torno do Sol, no livro diz, né, é elíptica, não é redonda. O Sol está num dos polos. Tá? E é verão quando? Quando o Sol está, a Terra está próxima do Sol. E é inverno quando? Quando a Terra está longe do Sol. Então, essa é a explicação que eu diria que 90% dos professores estavam fazendo treinamento, que eram professores que tinham magistério, tinham. Tá? Nós percebemos, não, puxa vida, isso aqui estava em encrenca, né? E, para ter certeza, né? Eu parei o seminário e falei, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta, e perguntei exatamente isso. Antes de afirmar qualquer coisa, eu perguntei, vocês acham que, né, estações do ano explica desse jeito? Acabei de falar, grande parte desse é isso mesmo, né? Falei, bom, então pessoal, vocês passaram, sei lá quantos anos, ensinando uma coisa errada. Né? Pode não ser culpa totalmente de vocês, mas vocês estão explicando o conceito físico errado e vocês estão explicando, né? Que isso dava uma tremenda dor de cabeça para os alunos lá na frente, ou para os professores. Né? Então isso permitiu, tá certo? Fazer com que fosse detectado certos problemas que certamente existem numa educação básica, ensino de ciências a nível de primeiro grau. Né? E nós, quer dizer, o nosso trabalho, né? Nós que estamos envolvidos com a tecnologia, nós estamos desenvolvendo projetos, né? A nossa preocupação precisa ser, né? A preocupação da escola pública tem que ser de discutir fenômenos científicos, se a discussão é fenômeno científico, fazer uma discussão de fenômeno científico de forma a dar consistência para que não aconteçam erros, assim ensinar coisas erradas. Tem um outro lado, que é o lado pedagógico, e o terceiro lado, que é o lado da tecnologia. Tá? A tecnologia significa os alunos, esses alunos participam dos projetos, eles trocam as informações que são coletadas semana a semana, trocam os dados pela internet. Tá? Bom, isso que está aí na tela, né, foi uma pergunta que eu fiz no dia do treinamento, né, que foi uma coisa, uma curiosidade que surgiu exatamente em cima dessa concepção, então resolvi colocar essa questão. Então tem aí o projeto Sky, tá? Vamos determinar a distância Terra-Sol. Certo? Distância Terra-Sol. Fiz essa proposta. Vamos pensar num projeto para determinar a distância Terra-Sol. Isso aqui é uma questão antiga, né? Quer dizer, se não me engano, foi Aristóteles, alguém lá na ciência, lá para trás, que foi pensado, né? Então você tem aqui dois lugares na Terra, em que estamos fazendo um experimento. Tá? Vamos supor que a gente consiga em São Paulo sol a pino. Né? Tem o sol a pino. Tá? E aí eu tenho uma outra cidade, né, que fica, sei lá, pode ser Curitiba, então tem uma outra cidade que é na Inglaterra, lá do outro lado, que tem uma sombra de um certo tamanho, né, na mesma hora. Né? Eu tenho um caso típico de, digamos, semelhança em triângulo, no qual eu poderia pensar em calcular a distância Terra-Sol. Né? E em seguida a pergunta, o que isso é, Paulo? Não tem nada errado nessa figura? Né? Você sabe qual que é o erro aqui? Em termos de proposta, a proposta é determinação da distância da Terra até o Sol. Né? E qual o erro? O erro aqui, quer dizer, é que a Terra não é plana. A Terra é redonda. Né? Então, se eu faço isso aqui, eu vou estar fazendo
Na realidade, quer dizer, eu posso estar pensando corretamente em cima de um modelo, né? Um modelo de terra plana, mas de fato a terra é redonda, não é plana, é redonda, né? Isso aqui, ele acaba dando uma outra medida. Isso aqui foi digamos, uma experiência feita pelos gregos, né? Aí há quase 2.000 anos atrás, né? E o objetivo era exatamente medir a distância Terra-Sol, e acabou servindo para medir a distância, o raio da Terra. Né? Quando você considera a curvatura, quer dizer, essa figura assim rebate, inverte, e a gente tem o cálculo do diâmetro da Terra. Né? Então, no meio daquele seminário, eu pude inclusive discutir isso com os professores. Né? Então, o que aconteceu? Nós tínhamos um projeto, né, que de um lado parecia ser um projeto eminentemente voltado para os alunos. O professor vai executar um projeto usando a internet, o chamariz é a internet, o chamariz digamos, o aluno está usando a informática, porque para poder, digamos, fazer a transmissão ele vai ter que sentar, escrever um texto, né? Depois de escrever o texto ele vai ter que sentar na frente do terminal e enviar a mensagem. Então o chamariz seria isso, mas na realidade a gente está trabalhando com os alunos, né, na produção dos projetos, e estamos trabalhando também, né, na formação, digamos, do professor. Estamos trabalhando com a questão da reciclagem dos professores. Nós estamos atualizando o professor em relação ao conhecimento científico. Né? Bom, como eu já disse, então, o grupo de ciências, para dar conta, tá, desse tipo de solicitações, ela está dividida então nessas 3 equipes. Tem uma equipe de informática, que cuida das questões e dificuldades que aparecem na hora de fazer a transmissão de dados, ou na hora de mexer com a montagem de um meio, a montagem de uma tabela de dados. Né? Tem uma equipe pedagógica que está discutindo permanentemente a questão de como que o projeto é implementado nas escolas, e a questão também dessa reciclagem do professor, e tem uma equipe científica que dá consistência ao projeto. É um projeto científico, então ele não pode apresentar, digamos, falhas teóricas ou falhas científicas. Tá? Então, essa é uma estruturação de um dos grupos. Tá? Como eu disse, existem vários outros grupos dentro da Escola do Futuro. E uma outra característica importante, né, que nós temos experimentado então na Escola do Futuro, seria o seguinte: então, os professores das escolas, em geral, trabalham apertados pelo currículo, ou seja, o professor de física tem que dar no primeiro ano, cinemática, o professor de matemática tem que dar funções, né? No segundo ano tem que dar trigonometria, no terceiro tem logaritmo, então tem todo um programa para ser cumprido. Né? Então o professor é apertado desse lado, né? E ele acaba trabalhando superficialmente com todas as questões, ou com grande parte das questões. Ele não tem oportunidade de fazer aprofundamentos, de discutir a fundo determinadas questões. E, muitas vezes, para ter um conhecimento científico, para ter uma aquisição de conhecimento de um fenômeno científico, o aprofundamento é absolutamente necessário. Você tem que gastar um tempo para que a criança possa ter, digamos, que ele seja sensibilizado para o problema sobre vários aspectos e ter, então, a partir daí, um ganho de conhecimento. Né? E a experiência que nós temos realizado na Escola do Futuro é rica nesse sentido. Quer dizer, os projetos são projetos que cientificamente têm consistência. Então a gente, digamos, trabalha de forma, em vez de trabalhar, quer dizer, como é comum nas escolas, que é na horizontal, vamos cumprir o programa, nós pegamos alguns aspectos, muitas vezes a gente consegue inclusive dar um caráter, digamos, multidisciplinar, interdisciplinar, tá? E aprofundamos. Né? E temos certeza que alunos que participam desses projetos, né, se forem solicitados, né, por exemplo, para fazer uma apresentação num evento como esse, eles aí, que nós fazemos fechamentos de projetos, nós chamamos os alunos, né, depois do final do projeto, para que eles apresentem um seminário para contar como é que foi o trabalho deles. Tá? E esses alunos têm vindo. Eles vêm, participam do seminário de fechamento e conseguem, digamos, mostrar, digamos, um trabalho que tem um começo, meio e fim. Tá?
E outra coisa que nós temos aprendido nesses projetos, né, que existem alguns tabus na educação. Tem uma coisa errada ali. Está pronto para aprender. Né? Muito bem. O que nós aprendemos é o seguinte, né, que determinados assuntos, por exemplo, energia, né, esse tema, né, como professor de física, eu só tratava a partir do segundo colegial. Citava de passagem, falava, existe e tal, mas vocês não aprenderam no segundo colegial, lá na frente, então não esquenta não. Então empurrava o problema para frente. Tá? Porque nós descobrimos que é uma questão de abordagem, que nós podemos abordar temas dos mais variados que aparentemente são absolutamente complicados, tá? Mas que elas devem ser abordadas num dado momento, se houver a solicitação. Tá? E, por exemplo, o projeto de energia solar, que era tido tipicamente como um projeto para segundo grau, nós realizamos com sucesso em várias escolas com alunos de sexta, oitava série, sétima série. Tá? E a compreensão que eles tiveram da questão, digamos, desde o lado da questão do ganho do conhecimento específico, que é de entender o que estava acontecendo ali em termos de energia, que tipo de energia é calor, estamos transformando a luz em calor. Desde isso até o lado será que a energia solar é uma coisa viável, importante? Até aí. A compreensão não ficou, digamos, pela metade. Tá? E eu chamo atenção para isso porque, como, por exemplo, física, na minha área, né, o curso de física está totalmente dissociado hoje do que é a realidade da pesquisa física aí que acontece no mundo. Tá? Então, o professor de física dá, dentro da sala de aula, cinemática, dinâmica, então, com energia, depois passa para eletricidade e tal. E aí, em termos de fenômenos físicos que estão acontecendo, nós temos aqui semicondutores, né? Nós temos aqui supercondutividade, nós temos aí efeito fotoelétrico. Existe uma série de fenômenos do qual nem citamos, nem falamos no ensino regular. Tá? Enquanto que esses termos são termos atuais, porque se vocês abrirem, se os professores abrirem um livro de física, um livro, uma revista científica, vai estar se falando dos novos descobrimentos tal, dos novos paradigmas dentro da ciência, e quando ele vai para a sala de aula, ele pega tudo isso em costa e começa a falar da física do século XVI, século XVII. Né? E se nós quisermos dar um salto, né, de estar, digamos, acompanhando essa tecnologia toda, quer dizer, uma coisa importante é perceber que da mesma forma como há 5 anos atrás dispensavam a informática na escola, tá? E agora a informática é uma necessidade, é um fato, tá? Nós precisamos fazer com que, quer dizer, esta necessidade do currículo seja também, digamos, modificada. O professor começa a falar das coisas atuais.